Fala moçada, tudo bem? Vem cá, se você quer se livrar do estresse durante o seu processo de preparação para os vestibulares ou para concurso, esse vídeo é para você. Bom, moçada, primeiro a gente precisa entender o que é o estresse e qual é o efeito dele no nosso processo de aprendizagem. Quando a gente está em uma situação de perigo, o cérebro manda um alerta, né? Esse alerta basicamente produz uma substância chamada adrenalina. Existem várias substâncias produzidas pelo cérebro no momento em que ele se vê como em perigo. Vou chamar a atenção apenas de duas. A adrenalina, como eu já disse, te faz ficar em alerta para resolver aquele problema. E o cortisol. O momento de estresse prejudica seu corpo e o cortisol funciona mais ou menos como um amortecedor. Ele ameniza o efeito negativo do estresse no seu cérebro, no seu corpo. Pois bem, o problema está quando a gente produz muita adrenalina e muito cortisol. Ou seja, quando a gente está em processos de estresse muito prolongados, típico da vida moderna. Olha essa imagem que eu quero mostrar para vocês. Esse é um neurônio. Percebam que tem várias partes aí do neurônio, né? Dendritos, corpo celular, o núcleo, enfim. Presta atenção em duas, dendritos e as terminações do axiônio, onde tem aí três partezinhas, três terminações. Moçada, o neurônio recebe uma informação pelos dendritos e ele transmite essa informação para um outro neurônio através das terminações do axiônio. Percebam aí que está escrito direção do impulso nervoso. Esse impulso nervoso a gente pode também chamar de informação, por exemplo, tá? Então, beleza. A informação chega pelos dendritos, passam pelo axiônio e finalizam nas terminações do axiônio, onde, através da sinapse, que é a parte mais próxima entre um neurônio e outro, vai transmitir essas informações para os dendritos de outro neurônio. Então, o dendrito é uma parte importantíssima na recepção, na elaboração e na transmissão de informações. Então, perceba um detalhe. Quanto mais adrenalina o corpo produz, mais atrofiado ficam os seus dendritos. E, portanto, a qualidade da informação vai ser piorada. Quanto mais cortisol você produz, menos dendritos são produzidos. Então, olha que grave que é isso. Imaginemos que isso aqui são terminações de um axiônio, de um neurônio. Isso aqui são dendritos. E aí, através da sinapse, essas informações passam de um neurônio para outro. Se você tem muito cortisol sendo produzido porque está sempre em um momento de estresse, você não vai ter 5 dendritos, você vai ter menos. Então, digamos que você tenha 3. Então, vão ser menos informações transmitidas de um neurônio para o outro. Imagina 2, imagina 1. Perceba a importância? O estresse faz com que você produza menos dendritos e, portanto, menos capacidade de transmitir uma informação de uma célula, de um neurônio para outro. E onde esse cortisol adora ficar? No hipocampo. Hipocampo é uma parte anterior aqui do cérebro, onde nós produzimos as nossas memórias de curto prazo. Por isso, que quando você está muito estressado, você não lembra onde botou a chave do carro, onde botou a chave de casa, onde botou a roupa antes de sair. É por isso que você, estressado, tem uma memória de curto prazo muito prejudicada. Pois bem, dito isso, o estresse durante o processo de preparação para o seu vestibular vai ficar prejudicado porque você está produzindo substâncias negativas para o teu cérebro. Como resolver isso? Dica número 1, moçada. Pois bem, moçada, um dos maiores fatores de estresse dos alunos e das alunas que estão se preparando é a desorganização. Quando você se vê cheio de matéria acumulada e não conseguindo entender o que o professor falou em sala e, portanto, não conseguindo fazer as listas de exercícios, bate um estresse, bate um desespero. Isso é uma fonte inesgotável de estresse. E aí o estresse acontece tudo aquilo que a gente acabou de falar. Primeira coisa, se organize. Para tudo que você está fazendo, se organiza. Faça uma lista do que você tem de matéria atrasada, o que você não conseguiu fazer a lista de exercícios porque não compreendeu a matéria.
conteúdo por conteúdo, matéria por matéria e faça isso. Primeira coisa, está desorganizado, para tudo e se organiza. Depois volta a estudar. Dica número 2. Moçada, eu quero fazer uma analogia aqui com vocês. Nós estamos falando em agosto de 2021. De junho para cá, eu passei a andar de bicicleta de maneira regular, para fazer cicloviagem e tal. Então, eu estou levando bem a sério isso. Uma das coisas que eu aprendi rapidamente na bicicleta foi: a pior coisa para um ciclista são as ladeiras. Vocês vão entender essa analogia. O que eu descobri tentando atravessar ladeiras bem brabas já? Não olhe para o final. Se você tiver que abaixar a cabeça e olhar para o seu momento atual, só olha para o seu momento atual. Uma pedalada de cada vez. Não olha para o final. Se faltar muito, você desanima e vai descer da bicicleta. Se faltar pouco, você vai se desesperar para fazer mais força e aí pode acabar não conseguindo chegar no final. Vamos trazer isso para os seus estudos. Bom, se você ficar no início da sua preparação olhando para a data da prova, faltam 8 meses, faltam 6 meses, faltam 3 meses. Você, quanto mais tempo faltar, menos motivado você vai ficar para se preparar, para se dedicar, para acordar cedo, para deixar de fazer coisas divertidas, para estudar. Então não olha para o final. E se você estiver faltando pouco tempo para a prova, você pode se desesperar, principalmente se você perceber que o teu desempenho ainda não está bom o suficiente. Vai dar insegurança, vai dar desespero, vai dar nervoso. Então esquece a prova no sentido de ficar pensando nela. Como fazer isso? Bom, simples. É simples o que fazer. A execução, ela exige um esforço. Veja bem, toda vez que você pegar se pensando na prova, para o que você está fazendo, faz alguma atividade física. Lava a louça da sua casa, arruma seu quarto, arruma a roupa que está bagunçada. Se você estiver no curso, dá uma volta no quarteirão e volta. Faz um café, bebe uma água, vai ao banheiro e volta. Volta para a sua mesa de estudos. E aí faz um trabalho mental, obviamente, isso não é simples. Trabalho mental sempre requer um processo. Isso leva um tempo, pode ser mais doloroso, menos doloroso, mas é fundamental você fazer isso. Pensando, o que eu preciso fazer agora? Primeiro, o que eu falei na dica 1, se organize. Se tiver coisa bagunçada, se organize. Se tiver organizado, o que eu preciso fazer agora? É a lista do dia, são as 2, 3 listas do dia, colocar alguma matéria atrasada depois da lista do dia, pegar aquela matéria que eu não entendi muito bem, é isso. Foca no hoje, só por hoje, um dia de cada vez. Isso vai forçar você a abandonar a ideia de ficar pensando na prova daqui a alguns meses e focar no que você tem que fazer agora. Isso é muito importante, moçada, porque você não pode ficar com a cabeça lá na frente sem resolver as suas questões agora. Se você está mal em matemática, você precisa resolver agora, tá? E aí tem uma terceira dica, que na verdade é uma consequência dessa segunda. Terceira dica. Tenha compreensão do projeto como um todo. E o projeto é você ser aprovado no vestibular. Então, para isso você precisa ter uma noção de como você começou esse projeto e para onde você tem que ir. Comecemos do final. Se você quer passar, por exemplo, para medicina e é ampla concorrência, você precisa acertar ali 85% da prova. 5 a mais, 5 a menos, tá? Dependendo da faculdade, obviamente. Então, se você precisa acertar 85% da prova e você começou esse projeto acertando 15%, então a nossa meta é chegar nos 25%, depois nos 35%, depois nos 45%, até lá na frente, no dia da prova, chegar nos 85%. Então, tenha a compreensão do todo. E, eventualmente, se você estiver na semana da prova e não conseguiu bater nos simulados, por exemplo, em nenhum momento, 85%, 90% de acerto, tenha a compreensão do todo. Você tem mais um ano para tentar, mais outro ano para tentar. Esse projeto de vestibular não pode se resumir a um ano. Se você passar em um ano, ótimo, lindo, está resolvido para todo mundo. Mas se você não passar, o mundo não acaba. O projeto tem que continuar no ano seguinte. Estou falando isso porque uma das grandes fontes de estresse, além das que eu já falei aqui, é você ter uma percepção de fim de mundo se você não passar. Nada vai mudar se você não passar. O sol vai nascer no dia seguinte do mesmo jeito. E meu time provavelmente vai ganhar do seu, porque o meu time sempre ganha. Então, preste atenção. Se não passar no ano, descansa um pouquinho, começa logo depois de 2, 3 semanas, um mês no máximo de férias, começa a se preparar para o próximo ano. Isso eu vou falar num vídeo específico sobre a importância de começar de novo. Pois bem,
Então, a nossa terceira dica para eliminar o estresse é: tenha a compreensão do todo. Não adianta você querer acertar no simulado 90% a 95%, 85%, se você nos últimos 5, 6, 7 simulados, você não passou de 70%. A sua meta é aumentar aos pouquinhos. Isso diminui também o seu estresse. Beleza? Siga essas dicas, é muito importante você seguir essas dicas. E atenção, você não vai conseguir cumprir essas metas de uma hora para outra, na semana seguinte. Isso é um processo, como todo processo psicológico, isso leva tempo, é doloroso, mas se você começar agora, em pouco tempo e não desistir, em pouco tempo você vai ter um resultado. Beleza? Até a próxima, moçada. Um abraço.